E aí, meu bonde? Vamos dar início aqui à explicação do movimento retilíneo uniformemente variado e de movimento circular, beleza? O Enem gosta muito de cobrar o movimento uniforme, o movimento variado e movimento circular. E nesse slide, nessa explicação, eu vou falar apenas do movimento variado e do movimento circular e como ele é cobrado no Enem. É muito importante que vocês revisem as questões que eu vou passar na playlist para que vocês entendam de uma forma geral como o Enem gosta de trabalhar com a cinemática, beleza? Marcha, bora! Movimento retilíneo uniforme variado. E movimento retilíneo uniforme variado é aquele em que o tempo passa e a sua velocidade muda, mudando para menos, nesse caso aqui que o corpo está freando, ou para mais quando ele está acelerando. Então, quando o tempo passa e a minha velocidade variar, eu vou ter um movimento variado. Consequentemente, quais são as características? O movimento também é retilíneo, ou seja, vai acontecer no eixo X. A velocidade varia, mesmos valores nos mesmos intervalos de tempo. Aqui eu estou dizendo que o tempo está passando e a velocidade está aumentando ou diminuindo. Aceleração constante diferente de zero. Fazendo um link no movimento uniforme, eu tenho o quê? Aceleração nula e velocidade constante. No movimento variado, eu tenho aceleração constante e diferente de zero. Beleza? Nas minhas situações, eu vou ter um movimento acelerado, sempre que a minha velocidade for maior que zero e a minha aceleração for maior que zero. Ou eu tiver uma velocidade negativa e uma aceleração também negativa. Velocidade e aceleração com os mesmos sinais são indicativos de movimento acelerado. Quando é que eu vou ter um movimento retardado, mano? Quando eu tenho uma velocidade positiva e uma aceleração negativa, ou quando eu tiver uma situação em que eu vou ter uma velocidade negativa e uma aceleração positiva. Eu tenho velocidade e aceleração com sinais diferentes. Então, nesse caso, de qual que é? O movimento ele é retardado. Beleza? Então, lembre-se dessa relação. Fórmulas. Vamos se ligar aqui. Eu tenho a fórmula da velocidade, da função horária da velocidade, que é que a minha velocidade final é igual à minha velocidade, sendo que essa velocidade aqui ela vai estar em metro por segundo no sistema, né? Velocidade inicial também em metro por segundo, mais ou menos a minha aceleração, que é dada em metro por segundo ao quadrado, vezes o tempo, que é dado em segundos. Beleza? Então, essas aqui são as minhas escalas. Velocidade metro por segundo, mais ou menos a minha aceleração, que é metro por segundo ao quadrado, vezes o tempo. Função horária da posição, que é o sorvetão, né, que a galera chama. O meu espaço final é igual ao meu espaço inicial, mais ou menos a minha velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Fixem aqui, o que vocês têm que fixar? Nas escalas, porque como a gente vai aplicar nas questões, vocês vão ver mais na frente. Mas foquem nessas fórmulas, é muito importante que você saiba as funções horárias. E uma que ele gosta muito de cobrar, essa aqui você não pode fazer a prova do Enem sem saber. Ela é muito importante. Torricelli é uma fórmula que ela é elo entre vários movimentos, beleza? Então é muito importante que você saiba a Torricelli, que diz o quê? Que a minha velocidade final ao quadrado, repetindo, né, é igual à minha velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a minha aceleração vezes a minha variação do espaço. Eu fiz de novo, mano, para você fixar na cabeça. Essa fórmula é muito importante. Não esqueça de usar a Torricelli. E quando é que eu uso Torricelli? Quando me falta o tempo. Um indicativo de que você tem que usar a Torricelli é quando você não tem tempo na questão, beleza? Situações do gráfico. Quando você for fazer análise gráfica, você tem que ver as grandezas envolvidas. Quais são os eixos? Então, se esse meu gráfico é da minha aceleração pelo tempo, e eu sei que no movimento retilíneo uniformemente variado, a minha aceleração é constante, isso quer dizer que o tempo passa e ela se mantém com o mesmo valor, porém diferente de zero. Na parte positiva, eu tenho um movimento acelerado. E na parte negativa de qual que é o movimento, qual é a onda? Movimento retardado. Porém, ambos diferentes de zero. E quando as variáveis do meu gráfico aqui,
eu tiver a aceleração pelo tempo e eu quiser saber a velocidade, é só eu fazer a área. A área da figura abaixo do gráfico indica a minha variação da velocidade, já que a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Entendeu? A aceleração é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Quando eu tiver um gráfico que for a minha velocidade pelo tempo, reparem aqui ó, que o tempo está passando e minha velocidade está aumentando. Ó, indicativo de movimento acelerado. Reparem aqui agora que o tempo está passando e minha velocidade está diminuindo. Movimento retardado, estou desacelerando. Na situação seguinte, lembra, movimento uniforme, o gráfico é uma reta. Movimento variado, o gráfico é uma parábola. Carinha feliz, sorrindo, bota fé, felizão, ó, felizão, aceleração positiva. A maior que zero. Carinha triste ali, o moleque tá mal. Aceleração negativa. Aceleração menor que zero. Então, sempre que você vê uma parábola, é um indicativo de movimento variado, beleza? Agora, linkando aí movimento circular, o que você tem que saber? Existem dois tipos de movimento circular. O movimento circular quando eu trabalho de forma linear e o movimento circular quando eu trabalho de forma angular. Qual é a diferença de trabalhar com linear e angular? Se liga. O linear vai ser o seguinte, imagina que você tem uma praça circular e você tem que correr, mano, em volta dessa praça. Obviamente que a praça não vai se movimentar, é você que vai se movimentar em um espaço circular. Quando um ponto se movimenta em um espaço circular, eu tenho uma velocidade linear. Agora o outro exemplo, outra situação, o carro está lá, o carro está rodando, o que gira no carro? As rodas, né? O pneu está girando e girando e girando. Quando ele está girando, quando você tem um movimento de um corpo circular se movimentando, você tem uma velocidade angular, beleza? A velocidade linear no movimento circular, a fórmula dela é 2 que multiplica π, que multiplica o raio da circunferência vezes a frequência, onde a frequência é a quantidade de voltas que eu dou dentro de um segundo, Essa velocidade linear é dada em metro por segundo. E quando eu tiver o tempo, que é o meu período, a minha velocidade vai ser 2πr sobre t, onde esse t é o tempo que leva para dar uma volta completa, também dado por metros por segundo. Eu uso essa quando eu tiver frequência, dada em hertz, e eu uso essa quando eu tiver período, dado em segundos. Velocidade angular vai ser representada pela letra W, que é 2π sobre t, que também é período, e ela é dada em radiano por segundo. Ou quando você tiver a frequência, vai ser 2πf, beleza? Dado em radiano por segundo. Relações que o Enem gosta de trabalhar aí, já trabalhou com essas relações. Quando eu tenho corpos ligados entre si, eu posso ter polias em contato direto, na qual a velocidade linear de uma tem que ser igual à velocidade linear de outra. A gente vai ver isso aqui de aplicação em uma questão aí da playlist, beleza? Como é que isso aqui foi cobrado no Enem, as dicas, os macetes, os hacks. E quando elas forem ligadas por uma correia, a relação também é a mesma. A velocidade linear tem que ser igual. Quando eu tiver polias ligadas pelo mesmo eixo, elas têm que ter a mesma velocidade angular, beleza? Mesma velocidade angular e elas também vão ter a mesma frequência. Segue, bora para as questões.